Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiro, eu quero agradecer a todos. Eu acho que essa live de hoje, esse bate-papo, essa conversa promete muito, muito importante. Eu estava muito ansioso, confesso a vocês todos por isso, por esse momento. Nós vamos hoje conversar com o Dr. Gustavo Cabral, baiano da cidade de Tucano, sertanejo como eu, e tem um orgulho enorme dessas raízes. E esse cara hoje coordena um grupo de trabalho na Universidade de São Paulo, uma das mais importantes do país. Esse grupo de trabalho visa nada mais do que encontrar uma solução, uma vacina para resolver o problema hoje que é no mundo, né? Essa pandemia mundial da Covid-19. Então, eu vou, daqui a pouco, ele já está online, nós vamos colocá-lo para conversar com vocês e eu quero solicitar a todos que encaminhem perguntas, farei as perguntas, é claro, dentro do que for possível. Já tem algumas perguntas aqui pré-estabelecidas, até porque eu fiz uma livezinha, pedi a vocês que mandassem, muita gente encaminhou perguntas, e eu farei a Dr. Gustavo Cabral, filho de Tucano, baiano, e a gente espera hoje ter notícias boas, positivas com relação aos estudos da vacina contra a Covid-19. Nós estamos todos apreensivos, isolados, preocupados. O país hoje passa de uma marca triste de 26 mil óbitos. A Bahia um pouco mais de 550 mil, ou 550, perdão, óbitos também, mas é realmente muito sério, muito grave a situação do país, porque hoje lidera o número de óbitos no mundo inteiro. É claro que a gente fica na expectativa de ouvir notícias boas e Dr. Gustavo Cabral, eu volto a repetir, ele lidera esse grupo de pesquisas, coordena, perdão, mas ele coordena esse grupo do INCOR, da Universidade de São Paulo. Então, vamos lá, Ninha, vamos acessar o Dr. Gustavo, ele já solicitou para poder estar conosco, não sei se será brasileira, enfim. Eu acho que é importante colocar quem conhece, quem sabe, quem está pesquisando, quem está acompanhando mais de perto tudo isso. Olá, Dr. Gustavo, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo, tudo bem, graças a Deus, aqui na luta. Estou de paz com você? Tudo em paz, vamos aqui bater esse papo. Bem-vindo, eu quero primeiro iniciar... te agradecendo, claro, você, em função até do pouco tempo que você tem, a gente conversou um pouquinho antes sobre essa live, você dizia, poxa, eu chego 8 horas da noite, 9 horas, o dia inteiro correndo e a pesquisa. Bom, nós vamos falar sobre a pesquisa porque está todo mundo esperando saber notícias importantes, como é que nós estamos no andamento em busca da vacina da Covid. Mas primeiro eu queria te ouvir, cara, porque você tem uma história tão linda de vida, você é sertanejo como eu, você comeu rapadura, você comeu farinha, assim, e você conversando falou de tantas coisas bonitas, ou seja, desse orgulho que você tem, retado de ser baiano, retado das tuas origens. Eu queria primeiro te ouvir, como é que se iniciou a vida desse cara hoje, que a gente tem um orgulho enorme e coloca sobre ele também uma responsabilidade muito grande de esperança da gente ter uma vacina para imunizar o mundo e também, especialmente, os brasileiros. Bem-vindo, eu gostaria de te ouvir, Gustavo. Obrigado, valeu mesmo pelo convite. Tomei muita tubaína também, viu? Então, vamos juntos nessa aí. Tubaína com bolachão. Rapaz, eu tava falando aqui lá com o pessoal lá no hospital, o pessoal falando sobre tubaína, eu falei, era uma das maiores sensações da minha vida quando sobrava um dinheiro ali da feira, cara, que sobrava um dinheiro do geladinho ou da manga, e eu conseguia comprar a tubaína, aí eu comia, tomava tubaína e aquela bolacha negresco, sabe aquela bolacha recheada?
É, quando eu consegui, eram as sei. maiores sensações de alegria. Eu falo isso aqui, o pessoal fica assim olhando para mim, aquela cara de sai dessa terra aqui, onde é que você vê? O que você está fazendo aqui nesse lugar, cara? Então, cara, eu acho que, assim, eu tenho essa questão do orgulho, assim, teve outra situação ontem também, foi engraçada, a gente tava dando entrevista na CNN, e aí eu falando da pesquisa e tal, aí o coisa brincou, né, o jornalista. E aí, fazer geladinho e fazer a vacina é a mesma coisa? Eu falei, olha, depende do ponto de vista. Você está fazendo o seu melhor, vai sair alguma coisa bacana, assim. Mas eu adoro ser sertanejo, adoro, sabe? Para mim você ouviu falar, meu filho, você já sabe de onde é que eu venho. Não tem para onde eu correr, assim. Sabe, para mim isso é muito bom, porque eu acho, Dudu, que com isso eu acho que pode levar até gerações posteriores, assim, querer ser ainda melhor do que nós, sabe? Fala, poxa, tem uma ali que conseguiu, que você saiu de lá do Senhor do Bonfim, fez isso no Brasil, assim, a sua marca, assim, como baiano, por mais que você quisesse tirar, não conseguiria, entende? Então, é isso, cara, acho que é uma das coisas que seja bonita. E a gente ainda tem em comum, além de sertanejo, eu estudei lá em Senhor do Bonfim, né? Pois é, eu queria saber um pouquinho dessa tua trajetória, porque eu sei que você tem aqui, claro, tua biografia, um pouco da tua vida, mas eu vou deixar que você fale um pouco dessa trajetória importante, do teu crescimento como profissional, iniciando aí também, claro, você estudou e se graduou em Senhor do Bonfim, na Universidade Estadual, e eu recebi muitas mensagens lá de Bonfim. O pessoal, inclusive, lembra de você, tem uma relação contigo. Se não me engano, você trabalhou também lá em Tijuaçu, não foi isso? Que é Trabalhei, uma fiquei 2 anos quilombola, e né? meio lá. Fiquei 2 anos e meio. Eu trabalhei lá no lixão não tem na saída não tem os catadores de lixo. Eu trabalhei lá Sim. com eles. Quando surgiu essa possibilidade de fazer esses trabalhos, eu falei, opa, vamos lá fazer. Eu não tem frescura para nada, filho. Então, assim, tipo, antes, assim, como eu falei, eu nasci lá em Crenguenhê, né? Que é o povoado lá de Tucano. 2, 3 mil pessoas, assim. É, então, assim, a origem, assim, não é uma origem muito fácil no sentido financeiro, né? Mas, assim, também tem a questão da alegria, a parte humana, familiar. Então, assim, tem um lado bom também. Assim, até hoje, o rol dos meus melhores amigos estão lá em Tucano, assim, tipo aqui, ó, o Luiz Fernando mesmo, que são dos meus melhores amigos, sabe? Então, assim, tem esse orgulho, mas também a gente precisa entender que não é isso que faz a diferença em si. Na verdade, o que a gente tem que trabalhar é para evitar que crianças percam o caminho, porque tem a questão do trabalho infantil. Eu tenho orgulho, mas também tem a questão do combate ao trabalho infantil. Mas, enfim, daí eu trabalhei até os 15 anos vendendo manga e geladinho, coco e tal, na feira de Tucano e Jorro. Depois eu mudei para Euclides da Cunha, comecei a trabalhar no açougue, de lá de Euclides da Cunha, que foi uma época... O Euclides, por exemplo, eu tenho uma paixão enorme, eu me acho meio euclidense, cara. Porque, assim, que eu trabalhei muito, assim, mas foi um momento também que eu tive muita sensação de felicidade. Quando eu tenho sensação de alegria, eu lembro muito de Euclides da Cunha. Então, Maravilha. assim... Só que aí eu fiquei 3 anos sem estudar, né? Porque eu ia pro açougue, acordava cedinho, 3 horas da manhã, para ir pro açougue, menino de 16 anos, e aí eu não conseguia estudar. Daí só que eu juntei um dinheiro e aí pagamos com meus pais, aí eu voltei para Tucano e pagamos o terceiro ano lá no Instituto Social de Tucano, que é a escola particular. E aí foi onde me projetou para a faculdade. Só que eu não tinha chance nenhuma de estudar em Salvador, porque eu não tinha condição de me manter em Salvador. Então, uma das coisas que era descartado não vai para Salvador. Então, não tinha chance nenhuma. Aí eu, vou tentar algum lugar que possa me dar essa possibilidade. E primeiro que ser escola é uma faculdade pública e numa cidade menos cara, assim, fosse mais em conta. E aí foi Bonfim. E aí foi muito legal, cara, sabe? A história assim, Bonfim. Por sinal, hoje é aniversário, tipo assim, de Bonfim na Exatamente. missão de sair, né? Hoje é o aniversário do Senhor do Bonfim, 28 de maio. Que é 135 anos de emancipação. lá do Bonfim.
Então, assim, eu tenho uma relação, uma alegria muito boa, assim, aí, tipo, lá, trabalhei com o pessoal do Lixão, trabalhei com Tijuaçu. Sabe uma coisa que me lembra muito legal, assim, também em Tijuaçu? É, assim, porque, assim, foi uma fase financeira bem complicada, assim, né? A gente só tinha dinheiro para, às vezes só tinha dinheiro para almoçar arroz com soja e tal, mas mesmo assim eu ia lá para Tijuaçu, às vezes pegava carona, ia fazer os trabalhos e tal. E tinha a senhora ali que vendia acarajé, né? Que vendia acarajé ali perto na praça, ali em frente ao posto. E eu lembro um dia, mas numa fome da porra. E não dava para voltar mais para casa. Aí eu fiquei lá esperando, conversando com ela. Aí ela comprar acarajé, não sei o que, então. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro não, filho. Eu vou para a faculdade daqui. Só tenho dinheiro da passagem. Aí ela pegou 2 acarajés, colocou ali. Aí me deu uma alegria da sair feliz da vida, assim. Eu tenho umas relações muito boas, assim, aí pegava o carro e voltava para a faculdade, assim. Só que Doutor aquilo de novo... Gustavo, como é que... Explica essa trajetória tua, cara, que é tão linda. Uma história de vida tão linda. Você que passou, vendeu frutas na feira, carne, mudou de cidades para poder estudar, investir na educação, foi para Senhor do Bonfim, de repente você foi parar na Inglaterra, você foi para a Suíça. Cara, como é que foi isso? Assim, eu sempre fui assim, eu sou muito audacioso assim com minhas propostas. Assim, quando eu monto uma coisa, até brincando com um dia aquilo com você e tal, eu falo, rapaz, a gente tem que montar projetos gigantescos e tal. E eu sempre fui isso em minha cabeça, sabe? Tipo, primeiro que eu estava inculcado do fato de eu não ir estudar em Salvador, e aquilo me incomodava. Aí eu falei, não, eu vou estudar em Salvador. Aí, quando eu terminei a faculdade, já prestei a seleção para fazer o mestrado lá na Federal e fui. Mas eu pensando contigo, a gente tem que pensar em projeto gigante, e as minhas coisas sempre são assim, meio gigantesca. Falei, agora eu vou fazer o mestrado, agora eu vou para a USP. Aí eu também já passei um período em Recife, fazer experimento em Recife, fiquei 6 meses durante o mestrado, e que eu adorei também. Daí eu fui para São Paulo, fiz a seleção para o doutorado de São Paulo e passei tanto na UFBA quanto na USP. Aí eu falei, vou para a USP. Daí a USP meio que abriu as portas assim, do mundo, assim, para mim. Falei, poxa, eu posso ultrapassar as barreiras nacionalmente, sabe? E aí pronto. Só que o meu inglês, a minha educação de base é fraca. Então, meu inglês fraco, eu sempre fui realista também, né? Eu falei, vou para Portugal, fiz um doutorado de sanduíche. E em agosto, cara, em agosto na Europa é um período que para muito, porque é o verão europeu. Hoje juntei uma grana, no período que eu estava lá em Portugal, eu peguei e fui para a Irlanda fazer um curso de imersão em inglês. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu já estava assim, com o inglês muito bom, já terminando o doutorado na USP, falei, filho, agora eu quero algo mais. Aí eu já pleiteei para ir para grandes universidades. E aí, assim que eu recebi o resultado positivo para ser pesquisador, pós-doutor em Oxford, não teve outro, não quis nem saber. Ó. Me mandei para Oxford 3 anos e meio. Ia para ficar 1 ano, fiquei 3 anos e meio. Aí de lá já fui para a Suíça. Aí já tudo já melhorou, assim, tipo assim, economicamente, socialmente, assim, aí tipo, já tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares do mundo. Aí resolvi ir para a Suíça. Só que como não estava feliz, cara, eu falei, já não estava mais feliz, 5 anos fora, você é maluco, quer voltar ao Brasil, você tá louco. Você tá na Suíça, cara, Inglaterra e Suíça. Foda-se, eu vou embora, cara. Aí quebrei o contrato e me mandei, assim. Aí, tanto que ontem, durante a entrevista que eu falei da CNN, foi engraçado, que o pesquisador lá também, o Dr. Edésio Cunha, falou, cara, você acredita em destino, velho? Eu falei, rapaz, não sei. Cara, você chegou na hora certa, você teve a audácia de quebrar o contrato na Suíça, que é algo que ninguém faz. Aí teve a cara de pau de audácia de quebrar o contrato na Suíça, chegar aqui na hora e propor uma ideia, um projeto, e pluf, explodir. Cara, acontece, tipo, as coisas aparecem, você tem que dar conta, mas eu tento levar essa parte da leveza, cara, sabe? Da leveza Sim. das coisas. Difícil um momento difícil para todo mundo? Mas eu acho que a gente pode aprender com tudo isso. Vamos aprender um pouco com leveza da vida, assim, sabe? Que gera mais felicidade. Porque uma das coisas que sempre me incomodou, assim, era aquela coisa,
pesquisador, doutor Gustavo, tem PhD não sei onde, tem não sei quantos pós-doc e tal. E aquilo me pesava, cara, da sensação, assim, tipo, mas eu não sou isso, cara, tipo, isso é só uma pequena parte da minha vida, sabe? Tem que Não, ser mas mais. você é isso, cara. Eu acho que assim, também, claro, é uma parte da tua vida, mas você é isso. Porque, aliás, eu queria até, antes de começar a fazer algumas perguntas para você, hoje, focado mais na questão da Covid, da pandemia, no momento que o mundo vive, você me falou, você me mandou um áudio que eu mostrei aqui para minha esposa, para a André, a minha mulher. Cara, ela disse assim, olha só como esse cara que é. Lembra do áudio que tu mandou 5 minutos falando da educação, da necessidade de investimento da educação, da ciência? Cara, eu falo, fantástico isso aqui. Eu queria que você falasse dessa necessidade que você enxerga, que todos nós vemos, que um país para mudar, para o país ser gigante, para o país ser forte, é absolutamente necessário se investir na educação e na ciência. Eu queria que você reproduzisse um pouco disso, Gustavo, para todos nós aqui. Claro. Eu acho que é uma bandeira assim que acho que é um pouco mais em minha cara. Isso porque a gente assim, essa experiência do sertão a países como Inglaterra e Suíça às vezes abre um pouco a cabeça da gente. A gente imagina, olha, claro que não precisa ter isso para abrir a cabeça, mas enfim, falando da minha própria experiência. Eu não conheço um país, Bobo, eu não conheço um país que esteja no topo, civilizado, que não bote a ciência, tecnologia e inovação em primeiro lugar. Oscila socialmente, oscila financeiramente, mas nunca tira o investimento em ciência e tecnologia. É sempre aquela coisa no alto. Inglaterra, Suíça, sabe? Poxa, já palestrei em vários lugares do mundo, Alemanha, sei lá, Escócia, sabe? Viajando assim nos pontos, palestrando, conversando sobre ciência e tecnologia. É sempre essa coisa, assim. Por uma questão básica, é estratégia econômica, é estratégia de saúde. A ciência ela não dá resultado imediato, mas ela dá resultado estável. E conhecimento é muito caro. Olhe para nós dois aqui, você aí em Salvador, eu aqui em São Paulo, conversando através da tecnologia. Isso desenvolve através de conhecimento científico. A empresa ela produz, mas os centros de pesquisa, como a universidade, é que produz o conhecimento, que leva o conhecimento. Então, isso para a economia é muito grande. Olha, eu estou com o computador aqui do meu lado, um celular aqui do outro que mede batimento, que faz escambau. Isso é muita grana. Mas o que é que pertence ao Brasil? Praticamente nada. Então, se a gente quer chegar a esse ponto de se comportar como um país de ponta, a gente precisa fazer isso. Como aconteceu, por exemplo, um exemplo mais recente, nos últimos 30 anos, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul fez um investimento alto em relação à ciência, tecnologia e inovação que desponta no planeta. Agora, uma coisa mais até assim, do nada ao mais alto nível. Olha, quando você imagina Japão e Alemanha, você imagina um país rico, um país que investe em tecnologia, que produz e exporta tecnologia. Imagine que após a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de 60, 70 anos. Isso é recente para a história. Eles foram destruídos pós Segunda Guerra Mundial. Então, investimento em ciência e tecnologia levou eles a chegarem a um patamar que hoje são, assim, é referência no planeta. Então, se a gente quer imaginar assim, um país de primeiro mundo, que tem estratégia de saúde, tem estratégia de econômico, precisa fazer ciência e tecnologia com prioridade. Só que é o seguinte, a gente nunca vai chegar a ciência e tecnologia. Então, é o seguinte, a gente nunca vai chegar a um nível ciência, tecnologia e inovação na ponta se a gente não priorizar a educação. Você não, tipo assim, você não a base, né? Exatamente. Você nasceu, ali o Cris da Cunha, você não pulou para ser o jogador que você se tornou. Você teve. Eu nasci em Senhor do Bonfim, viu? Senhor do Bonfim. Não é você. Eu falei o quê? Euclides da Cunha. É tua paixão por Euclides da Cunha. É paixão, minha paixão por Euclides da Cunha, é isso. Aí você nasceu ali e você não se tornou o jogador que você se tornou do nada. Tá, pula daqui para aqui. Tem que ter aquela formação para você chegar ali. Não adianta a gente imaginar, nós vamos nos tornar o país
potência sem investir na educação. Não adianta. Você pode ter um investimento financeiro, mas você não tem o principal, que é a questão humana. Então, assim, não adianta a gente imaginar, eu vou investir aqui, se você esquecer aqui, porque não vai conectar, você não vai ter as pessoas para desenvolver isso. Então, por isso essa questão da educação. Não adianta a gente... Outra coisa, as pessoas às vezes... Eu brigo com o pessoal agora, porque, assim, infelizmente, a gente está meio que coordenado, né, por pessoas que, assim, no alto escalão federal, parece que as pessoas não conseguem usar mais do que um neurônio, né? Usa um ou usa o outro. Né? Mas é sério, cara. Tipo assim, agora ciência e tecnologia importa. Agora está tendo investimento em ciência e tecnologia. Então eu vou cortar a parte de ciências humanas. Eu falo, meu Deus do céu. Aí pronto, ciências humanas, história não serve, geografia não serve, antropologia não serve. Aí você fala, não é possível que o pessoal não consegue usar mais do que um neurônio. Ou é um, ou é outro. Sabe? Parece que ou seja, não consegue falar e pensar ao mesmo tempo, ou pisca o olho ou respira. Aí eu fico, meu Deus, as coisas são conectadas. Entende? Então não adianta a gente pensar, eu vou investir em ciência e tecnologia. Perfeito, vamos trabalhar nisso. Mas não adianta se a gente perder a base. E assim, eu tenho muito essas ideias, assim, perfeito. Complexas, grandes, assim. Não, show de bola. Porque quando você fez aquele áudio, pô, cara, eu disse, meu Deus do céu, é isso que a gente tem que falar, a gente tem que explorar, a gente tem que fomentar esse tipo de situação. E, não, aliás, a situação que a gente está vivendo hoje, talvez seja exatamente para que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso. Exatamente. Né? Quem vai nos salvar? O mundo está paralisado. Exatamente. Paralisado, né? Então, só a ciência, nesse momento, importa. É a ciência que vai fazer a diferença nisso tudo. E são pessoas como você que saiu de Tucano, foi para o mundo, viajou, voltou com muito conhecimento e hoje você empresta teu conhecimento a uma necessidade que todos nós queremos que aconteça, ou seja, encontrar uma vacina para nos colocar de volta ao nosso cotidiano, trazer de volta o nosso cotidiano. Uhum. Nós estamos enclausurados, com medo, na defensiva, mas todo mundo hoje virou assim, cadê os nossos cientistas? Hoje a gente precisa acreditar mais neles e tal. Eu queria entrar nessa linha agora contigo, doutor Gustavo. Eu queria saber o seguinte, hoje, esse grupo de trabalho na Universidade de São Paulo, que você coordena, que você está à frente junto com outros profissionais qualificados, é composto de quantas pessoas? E como é que está hoje o andamento dos trabalhos aí? Então, a gente, a princípio, começou comigo, o Jorge Calil e o Edécio Cunha, né? Doutor Edécio Cunha. Começamos nós três ali a idealizar. Só que isso meio que explodiu. De repente já tem a Kate, a doutora Kate, que é professora lá também, que entrou, aí fez o quarteto. Aí eu já montei a minha equipe também, que tem muitos estudantes, pós-doutorando, que eu oriento, sou professor. E a gente começou a incorporar. Se eu te falar, hoje eu não sei exatamente quantas pessoas são, assim, de cabeça, porque tem equipe lá, por exemplo, só comigo são, da minha equipe, que já incorporei 7. Aí a doutora Kate já incorporou 3 ou 4 dela. Aí o Edécio já incorporou outros. Aí já trouxemos uma turma, já juntamos com a turma da Unifesp, a federal daqui. Daí já incorporamos a equipe lá do Instituto de Ciências Biomédicas. Então isso ficou gigante, assim, sabe? E a vacina, eu sempre brinco, além dessa vacina, a gente está produzindo muito conhecimento para a questão de outras vacinas. Porque isso é importante. Eu sempre brinco, é mais do que uma vacina. A gente a gente vai produzir uma vacina, questão de ser nacional mesmo, de ser nossa, mas a gente vai produzir muito conhecimento que vai servir para outras vacinas. E essa foi a ideia do meu retorno para o Brasil. Foi exatamente vir com estratégias que eu tinha aprendido fora, para desenvolver vacina contra chikungunya, contra streptococcus, e que desse possibilidade de usar para outras. E logo no primeiro dia foi necessário utilizar a estratégia para outras. Exatamente. Então, assim, a gente está produzindo isso está andando bem, mas assim, ciência requer tempo, ciência é metódico, sabe? É detalhe. Por isso que quando chega
para o ser humano é seguro. Porque são detalhes, cara, que a gente fica fazendo, e fica questionando, e fica batendo, até que quando a gente chega em utilizar em seres humanos, seja totalmente seguro. Então, se a gente está fazendo várias vacinas, não apenas uma vacina, a gente faz várias formulações, várias, e aí recrutamos pacientes, voluntários, mais de 200 voluntários nós recrutamos para ver o que é que eles têm, os melhores anticorpos que ele tem. E aí a gente começa a formular vacinas. Andando bem, a gente está fazendo experimentação com animais. As coisas estão andando bem, bem mesmo, assim. Só que, infelizmente, requer tempo. Para que não aconteça, por exemplo, uma situação do tipo... eu vou dar um exemplo, não estou lembrado do ano, mas teve uma vacina do exército americano que eles desenvolveram contra o chikungunya. Quando estava lá na pontinha... já próximo de ser utilizado em larga escala, descobriram que essa vacina levava, tipo assim, 8% das pessoas foram vacinadas, desenvolvia a doença mais agressiva provocada pela chikungunya. Então, assim, aí você não pode, por isso que você não pode pular etapa, aí você tem que voltar tudo de novo. Então, assim, a ideia desse trabalho é produzir essa vacina, é produzir uma tecnologia que seja nossa. A gente não está dependendo de importar conhecimento, importar tudo. E que seja segura, eficiente, sabe? Mas fazer aqui, cara, bem na raça mesmo, a gente tem que fazer aqui. Não importa se a gente seja o primeiro ou o segundo a desenvolver, ou o terceiro, ou o 10º, a gente tem que fazer aqui. Porque uma questão lógica. Doutor Gustavo, não, deixa o senhor, em cima do que você está falando aqui, eu queria saber o seguinte, todos nós estamos assim meio que querendo saber, você falou que está andando bem, etc., mas a ciência requer tempo, e é claro, isso o mundo inteiro, na maioria dos grandes países, está muita gente estudando com grupos de trabalho para encontrar a vacina. Mas você acha mesmo, você que conhece bem, que interage com o mundo, com cientistas do mundo inteiro, nós teremos a vacina ainda esse ano? Não. Para esse ano? Não. Não. Para ser licenciada para utilização em seres humanos? Não. Bobagem. Assim, as grandes empresas, assim, porque tem muita estratégia também, meu, é o seguinte, quando, às vezes, nem é questão da vacina em si. Quando, por exemplo, uma empresa X, Y, fala, já estamos usando a vacina em seres humanos, as ações das empresas crescem 30%, 40%. Tá um país que está desenvolvendo um laboratório Z que fala, olha, já estamos com vacina utilizando seres humanos. Aí vai ter um investimento brutal em cima deles. Eu já sou um cara realista. Assim, eu sempre brinco, eu falo, olha, nesse momento a melhor vacina é a participação social. Ponto. Porque o princípio da vacina é prevenção. E o que previne mesmo hoje que as comissões, os especialistas no mundo inteiro, que participam de comissões, trazem o isolamento social é a melhor vacina nesse momento. Então, falando por especialistas da área. Mas, assim, para esse ano, Dudu, olha, não vou falar que é impossível, porque tem investimento violento em cima disso. Eu espero que sim. Espero que sim. Mas para esse ano é muito difícil. É muito difícil. Se nós conseguirmos que as coisas andem tudo muito bem, eu espero que para o meio do ano tenhamos. Se tudo andar muito bem, mas para esse ano, Bobo, a gente precisa ser realista, cara. A gente precisa ser realista demais, sabe? As vacinas que estão sendo mais prometidas, as mais rápidas, que vai ser mais rápida do mundo, que está sendo prometido, Bobo, não tem uma vacina licenciada para ser humano. Então como é que a gente vai ter a confiança de que essa vacina vai ser a mais rápida, se não tem vacina de RNA mensageiro, não tem uma vacina licenciada para ser humano? Sabe, é muito estranho, a vacina de DNA. Então, assim, não dá para a gente esperar a vacina esse ano. Mas a gente não precisa exclusivamente da vacina. Tem vários institutos com medicamentos, tem vários institutos, por exemplo, vários estudos com, por exemplo, com anticorpos.
Por exemplo, até hoje não tem uma vacina para o HIV. Exato. As pessoas, por exemplo, morrem de outra coisa, a pessoa que tem HIV, tem o vírus, morre de outra coisa, mas não morre provocada por isso. A vacina é a forma mais eficiente. Tá. Gustavo, tem uma pergunta até interessante aqui, que é de Soraya Garcia. Sol é minha prima até. Ela mora em São Paulo, é daqui de Salvador, mas mora em São Paulo. Ela fala sobre a questão do anticorpos que você acabou de falar aí. Ela pergunta aqui, após criarmos anticorpos, a vacina significa que não pegaremos mais a doença? Ou seja, após uma vacina, você criando anticorpos, você está imune a essa doença, não? Essa é uma baita pergunta. Essa é uma baita pergunta. Em teoria, sim. Em teoria. Mas qual o nosso cuidado hoje? Eu vou falando como imunologista, tá? É que exatamente o que eu faço da vida. Tipo assim, como imunologista, eu vou falar, olha, em teoria, sim. Se você tem um vírus, por exemplo, ou se você teve o vírus a primeira vez, porque 80% das pessoas que tiveram contato com o vírus não desenvolve a forma mais grave. Ou você foi vacinado, em teoria, você não vai pegar mais a doença. Porém, tem outra questão aí, Bobo. A questão a gente conhece esse vírus há mais ou menos 5 meses. Então, a gente não pode fazer essa afirmativa aqui, não, porque e se o vírus mudar até o ano que vem? Entende? E se o vírus alterar, mudar, fazer mutação até o ano que vem? Entende? Porque, por exemplo, se surge a chamada reinfecção, a gente precisa ficar atento na questão da vacina. Se teve uma reinfecção, então houve alteração do vírus, houve mudança do vírus. A gente tem que pensar isso na vacina. Por isso que tem o nome Covid-19, né? A mutação já é a 19ª, a mutação dele, né? Não, na verdade é porque ele foi descoberto em 2019. Tipo... Tá. Okay. Então não é por da mutação, não. Não. Ele é o SARS-CoV. É um vírus novo. Exatamente. Assim, porque são 5 meses. Imagine, 5 meses do vírus, a gente não tem como afirmar que a gente não vai ter reinfecção. Por exemplo, a gente não pode afirmar que a vacina, mesmo se desenvolver de um ano, vai servir para o outro. Por exemplo, como acontece com o vírus da gripe, por exemplo. Sabe? Sim. Não, até agora a gente não pode ter essa afirmativa. A gente espera que sim. Mas a gente não pode ter essa afirmativa porque só tem 5 meses de conhecimento do vírus. E o cientista, quando ele fizer afirmativas, ele precisa afirmar embasado em fatos. Entende? Embasado em conhecimento técnico. Em teoria, se você foi vacinado ou se você pegou o vírus, em teoria você está protegido. Mas isso eu posso falar de um vírus que eu já conheço há muito tempo. Mas o vírus que eu conheço há 5 meses, eu não posso afirmar. Entende? Em teoria, sim. Então eu queria tirar outra dúvida contigo. Quer dizer que assim, essa questão, como é um vírus muito novo e realmente ainda está todo mundo estudando, a gente ouve os especialistas, ouvindo você que é um especialista na área, aí a gente então remete a uma outra pergunta. As pessoas hoje que contraíram, por exemplo, o vírus, a Covid-19, essas pessoas já estariam imunes a uma segunda onda do Covid? Ele estaria fora? Não contraria mais o vírus? Em teoria, em teoria sim. Tipo, em teoria, olha, provavelmente ele não vai obter mais o vírus, não vai ser reinfectado. Só que assim, eu preciso esperar até o ano que vem para saber se o vírus continuou muito parecido, não teve mudança muito grande. Porque se ele houver uma mudança muito grande, assim, aí tudo que eu falo agora vai por algo abaixo. Em teoria, sim. Entendi. Em teoria, a pessoa que pegou o vírus não vai pegar novamente. Mas, até agora, só teoria. Não dá para afirmar ainda, porque são 5 meses. Sabe? Esse vírus é um vírus sem vergonha. Ele nos pega todos os dias. Gustavo, tem outra pergunta aqui para você, de Diogo Rios, que conhece lá de Bonfim. Show de bola. Ele pergunta a você aqui o seguinte, Diogo Rios, ele pergunta o seguinte, como você imagina o futuro da ciência brasileira pós-pandemia? Eu imagino, como um entusiasta que eu sou, uma visão social diferente, de importância para
assim, de uma visão do quão é importante a ciência. Mas, realista que eu sou, eu vou te falar, nós tivemos o exemplo do Zika vírus, que todo mundo deu aquele susto no mundo e no Brasil, nós sofremos, e teve um investimento que ia ter vacina contra o Zika vírus, e nem tivemos a vacina licenciada para o Zika vírus, e a ciência foi esculachada de uma forma em que vocês sabem bem, todos sabem bem do que eu estou falando, que a gente era chamado cientista, de que a gente estava na universidade fazendo plantação de maconha ou sintetizando drogas em laboratório. Então, assim, isso é bem recente. Então, a gente foi esculachado, as universidades públicas foram esculachadas. Então, eu acredito que se a população tiver um pouco de senso comum, assim, prestar atenção do quão importante é, e que se a ciência e as pessoas se separarem, todos perdem, é que a gente vai ter um investimento, mas não um investimento apenas, olha, eu quero investir porque é importante para a ciência, porque é importante para o país. Entende? Porque é importante para o país. Eu imagino como entusiasta que eu sou, mas eu também sou entusiasta realista, que a gente vai viver uma era científica. Eu acredito nisso, que a gente vai viver uma era científica, em que as pessoas vão compreender que nós estamos rodeados de conhecimento científico. Nossa vida hoje gira em torno do conhecimento científico. Então, eu acredito que as coisas vão mudar. Mas, olhando também para a questão federalista, questão federal, Estado maior, eu falo, putz, aí é realista que eu sou, meu cai por água abaixo. Sabe? Vem um desânimo, vem aquele desânimo, né? Quando eu ouço algumas coisas, sabe, uma das minhas alunas, ela é médica e ela é infectologista, ela está à frente sabe, trabalhando na parte clínica, ela é minha aluna no doutorado, ela faz doutorado comigo, né? E assim, uma das coisas que eu trabalho mais com ela é a cabeça dela. O pessoal da New York Times me ligou para pedir uma entrevista. Eu falei, a melhor pessoa para entrevistar é essa minha aluna. E ela falando assim, sabe, ela declarando, eu já sabia, mas ela declarando, falando, cara, eu tô aqui na linha de frente, me matando, tentando, psicologicamente arrebentada, já não sou mais a mesma. Aí quando eu tenho um momento de folga, vai lá o presidente fala uma merda que destrói nosso trabalho todo, assim. Aí, assim, sabe, quando eu vejo essas coisas, meio que exemplo vendo bem próximo, assim, sabe, ver uma aluna que tá ali, sabe, ser uma médica espetacular, uma infectologia espetacular, sendo, sabe, meio que, sabe, amassada, assim, profissionalmente, porque um retardado que acha que tem poder fala bobagem. Então, assim, isso meio que... Mas esse é outro vírus que nós vamos ter que combater, né? Rapaz, eu não falei um negócio desse numa entrevista para a BBC ao vivo, cara. Eu estava conversando. Foi logo do nada, cara. Assim, pior que eu saí do nada. A gente saiu. É falando espontâneo. Foi eu do nada ao vivo. Assim, ele falou, qual o seu sonho de vacina? Eu falei, era combater esse vírus aí, cara. Desenvolver uma vacina para combater esse vírus aí. Do nada, cara. Aí eu falei, já foi, cara. Saiu assim. Esse é um dos mais mortais. Esse é terrível. Mas, meu amigo Gustavo, deixa eu te passar. Tem aqui muita gente, você não tem noção de quantas pessoas estão interagindo conosco aqui, mandando até um abraço para você, que é o secretário Jerônimo. Você já conversou com ele, secretário da Educação do Estado da Bahia, mandando um abraço para você. Mas tem uma pergunta que passou aqui, eu lembro, que João Marcelo, ele pergunta assim, lembra da crença que esse vírus foi criado em laboratório? Ele faz essa pergunta a doutor Gustavo, Bubu. Você acredita que esse vírus foi criado em laboratório? Assim, eu sou uma pessoa de acreditação, por exemplo, se a gente tem a questão espiritual, né? A questão de sentir, eu acho que se ter a fé, a gente acredita. Isso é questão de crença. Mas na ciência não tem crença. Na ciência tem fatos. Não tem então, crença. Quando alguém fala, olha, foi criado em laboratório porque eu acho, não tem achar. Quando eu fui ler sobre isso, não tem nada que mostre que foi criado em laboratório, mas nada, nada. Quando fala, mas tinha um laboratório que era próximo de onde surgiu. Sim, tem um monte de laboratório em Manaus,
assim, bem próximo da floresta, e se surgir um vírus lá e falarem, vou dar um exemplo, primeiro, surgiu um vírus ali que se adaptou ao ser humano, e falarem que foi criado em laboratório, você vai dizer que foi criado porque está próximo da floresta? Não tem sentido. Então tem questão de fatos, tem questão de leitura, leitura científica, não tem nada que mostre. Eu li um monte de coisas, que já me perguntaram isso um montão. É um absurdo. Nada. Eu li, meu filho, quando a gente faz um vírus, meu filho, quando a gente muda, a gente deixa marcas. E a gente vai lá e aqui foi alterado. Então, doutor Gustavo, então assim, enquanto não sai essa vacina, qual é o melhor remédio hoje que você pode indicar? Eu nem vou falar pelo Gustavo em si, eu vou falar pelo cientista que lê o que os especialistas e comissões, que é coisa importante, comissões, por exemplo, nacional, internacional, de epidemiologistas, de infectologistas, que após reuniões escreve documento especificando ponto por ponto, diz, olha, a melhor forma de prevenção hoje é o isolamento social. É a melhor forma. E tem exemplos que deram certo, estão dando certo, como a Coreia do Sul e a Alemanha. Por isso, eles estão voltando mais cedo a ter uma vida, está voltando a vida normal. Se nós tivéssemos encarado isso antes, lá no início, nós também já estaríamos voltando e com muito menos mortes. Com muito menos mortes. Então, isso não é o Gustavo que está falando, esses são documentos de especialistas, de comissões, no mundo, assim, Organização Mundial de Saúde, pelo amor de Deus, se você não acreditar na Organização Mundial de Saúde, de um documento que ele fala específico aquilo ali, ou você, eu acho que essa pessoa está imaginando que sabe mais do que Deus. Porque você fala assim, eu não acredito na Organização Mundial de Saúde. Mas tem gente que pensa isso, não tem? Que acha que sabe mais do que Deus? Mas tem gente que acha mesmo, você fala, não é possível, eu acho que ele está imaginando. Ou é Deus. Eu acho que ele acha que é Deus. Exatamente, porque você imagina, você vê lá os caras que estudaram, sei lá, 20, 30 anos, só aquilo, epidemiologia. Aí você junta 50 ali, uma comissão de 50, e chega aquele documento especificando, e assim, por causa disso, disso e disso. Aí você, tipo assim, com todo respeito, você pode ser um jornalista espetacular, você pode ser sei lá, um engenheiro espetacular, mas você achar que eles todos estão errados, você imagina que está assim. Pode ser um presidente, né, Gustavo? Pode ser um presidente aqui que agora vai fazer diagnóstico também. Olha, tome cloroquina, tome tubaína. Eu falei, cara, eu adorei quando falou que era para tomar tubaína. Você de esquerda toma tubaína. Eu falei, opa, tamo aí, tamo junto. Maluco, sabe? O povo maluco que não tem. Aí fala, mas cientista X falou que era para usar. Olha, o médico, olha, entenda que às vezes não é por pessoa. E Gustavo não está falando por pessoa, está falando de analisar documentos oficiais e comissões. Há pessoas, seja em qualquer área, que pode ter essa tendência, por exemplo, a obter um cargo, para obter foco, sabe? Para obter mídia. Então você faz isso porque muita gente vai repetir o que você está dizendo. Se obter mídia, se obter um cargo. Então não é pessoa. Tipo, é questão de instituição. Você fala, os maiores especialistas no mundo, são comissões por volta do mundo, têm chamado a atenção para nós seguirmos esse caminho. Então, eu não estou falando pelo Gustavo, estou falando pelo cientista que pelo menos eu sei ler relatório técnico, pelo amor de Deus. Essa parte eu sei, o que eu faço da minha vida. E os especialistas mostram esse caminho. Então, não é a pessoa, é o cientista que lê isso. Então, do mais é besterol. Perfeito. Perfeito, Gustavo. Eu quero assim, nós já estamos aí com 45 minutos. Muita gente está dizendo aqui que gostaria que essa live demorasse mais 2, 3 horas. Pelo teu nível de conhecimento, pela essa forma espontânea que você se apresenta. A gente está falando com um dos maiores especialistas e cientistas desse país, mas um cara jovem, um cara humano, um homem simples. Você é realmente um enorme orgulho para todos nós baianos. Não tenho dúvida disso. Não é à toa que a gente fez indicação para você receber a mais alta comenda do estado da Bahia, que é a comenda 2 de julho. E fiz questão, inclusive, de pedir à mesa diretora da Assembleia que ela fosse a responsável por isso, e não um deputado, uma pessoa que lhe admira,
que tem respeito por você. Mas o estado da Bahia, hoje, Gustavo, tem muito, mas muito que te agradecer. Pelos avanços dos estudos, a tua preocupação com o futuro da nossa saúde, da saúde pública principalmente, e essa responsabilidade que você tem ao passar dos seus conhecimentos, ou seja, de forma simples, leve, bacana, mas com um profundo conhecimento. Você é um orgulho baiano, não tenho dúvida alguma disso, Gustavo. E a gente acredita você e acredita em você. Nós vamos vencer essa luta, nós vamos superar essa luta com teu conhecimento, com tua eficiência e com esse brilhantismo que você tem de conhecimento e de passar mensagens positivas. Você não tem noção da minha alegria de estar falando contigo hoje, cara. Assim, eu te falei na mensagem, falei, olha, eu não tenho palavras ainda, eu não sei as palavras ainda corretas para agradecer. Mas assim, você pode ter certeza que o meu coração se enche assim, dos melhores sentimentos. Ao ouvir isso, ao que você e muita gente tem demonstrado, não apenas falando, mas com atitudes, não apenas falando para mim, mas com atitudes, que vai além de falar com o Gustavo, mas expressar isso a público, sabe? Isso, eu vou te falar, eu não tenho palavras ainda para agradecer. Eu acho que quando passar isso tudo, que eu voltar ao normal, eu vou ter palavras, eu vou achar as melhores palavras. Mas assim, mas diz que cientista nunca está normal, é verdade? Não tem como. Não, cientista não é normal, sempre tem alguma coisa. Graças a Deus que a gente é assim, porque nossa cabeça, tipo assim, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, para as coisas, a gente se perde para se achar. Então, assim, mas de qualquer forma, cara, eu fico com o coração muito feliz, cara, sabe? Porque é diferente, assim, quando você tem uma homenagem, assim, você tem um reconhecimento, um carinho da nossa casa, sabe? Do nosso, sabe? Você até aquela, poxa, você orgulho por ser baiano, assim, sabe? E a gente que passou tanta coisa, cara, para conseguir chegar a um ambiente onde se é um ambiente muito elitizado, você passa por lugares que todo, sabe, muito, eu vivo, esses últimos 10 anos, eu vivo num ambiente muito elitizado. E pra gente se perder é fácil. Pra gente achar que é também é muito fácil. Sim, né? Eu sou o máximo e tal. E aí eu cuido muito disso, assim, sabe? Porque senão, se eu deixar de ser eu, vai dar muito trabalho. Você brincando, sabe? Deve dar um trabalho enorme deixar de ser eu. É muito mais fácil ser eu, sabe? Então, assim, pra mim eu tenho muito esse cuidado, porque a gente brincando em off, doutor, a gente tem que pensar em coisa grande, tem que pensar em projetos gigantescos, tem que ser audacioso, tem que pensar em, sei lá, o sertão, Bahia, o Nordeste, tem que ser audacioso mesmo. Porque eu falei, é um ambiente muito elitizado, é um ambiente muito, sabe, carregado, assim, tem muitas pessoas boas também, a gente conhece em qualquer ambiente. Assim, a gente passa por cada coisa, cara, para chegar, assim, a um ponto de liderança, às vezes por ser o mais novo também, por ter o sotaque engraçado, como muitas pessoas dizem. Olha, rapaz, sotaque engraçado e tal. Então, assim, que às vezes tem que lidar. Mas é o seguinte, cara, eu gosto disso, eu gosto de ser isso. Eu adoro ser baiano, adoro ser sertanejo. E eu tenho certeza, se eu perder isso, eu vou perder o trilho da vida. Entende? Então, para mim, isso é muito fácil. Se eu achar que é o máximo, eu vou perder o trilho da vida. Então, para mim, é coisa bem simples. A gente precisa ser muito audacioso. Nós temos que montar projetos gigantes mesmo, vamos trabalhar para isso. Não importa. Mas sem perder o caminho. Sem perder a leveza da vida. Né? Se a gente perder a leveza da vida, a gente vai trilhar o caminho errado. Então, assim, vamos... Sem esquecer as origens. Né? Nada, dá muito trabalho para esquecer essas coisas. É melhor chegar e chegar em Tucano, Bonfim, Euclides da Cunha, Salvador, e falar bobagem, sabe? Brincar e dar risada, e, sei lá, tomar cerveja, tomar uma tubaína e brincar, sabe? Não. É verdade. E comer uma boa rapadura, né? Porra, uma sucesso. Rapadurazinha com farinha, né? Rapadura com farinha, às vezes, agora a gente bota no pão também. Pô, sucesso demais. Então, eu quero a leveza da vida, sabe? Mas com responsabilidade, sabe? Fazer as coisas bem. Doutor Gustavo, eu queria te agradecer. Eu aqui agradeço. Por esse tempo conosco. Acho que foi muito esclarecedor ter esse papo com você. Passou muitas coisas
importantes, sentimentos de pessoas, de especialistas. É muito importante a gente conversar com quem conhece, para esclarecer parte da população que às vezes tem uma certa dificuldade e resistência de entender o que está acontecendo. Em cima disso que eu queria te fazer a pergunta final, para que você pudesse passar uma mensagem para todos, porque já está... Daqui a pouco o Instagram derruba essa live. Mas eu queria te ouvir 3 minutinhos, uma mensagem bem bacana de falar do que você do que você pensa, do que você imagina, para todas as pessoas, que são muitas, acho que uma quantidade enorme de pessoas está aqui rodando, nos acompanhando nesse momento. É um momento de esperança, de expectativa, de coisas bacanas, de tudo que você passou. Eu queria que você resumisse um pouquinho, nesses 3 minutinhos, para que você pudesse fazer seu complemento de fala. Sim, a gente vai passar por essa fase, tá? Deu uma travadazinha. Então, a gente vai passar por essa fase. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos passar e eu espero que passemos mais fortes, que passemos mais unidos, mais próximos, mais inteligentes para observar o que realmente está em nossa volta e o que pode nos fazer bem e o que nos faz mal. A gente vai passar, eu não tenho dúvida disso. Vamos passar de uma forma a tentar perder menos. Vamos passar de uma forma que tenha leveza na vida. E mantendo, sabe, para nós, sabe, nordestino, baianos, sertanejo. Então, olha, vamos passar por... E manter aquela vontade de fazer algo diferente. Sabe? Vamos fazer algo, vamos tentar. Vamos tentar, sabe? Vamos brincar, olha, vamos ser audaciosos. Vamos ser audaciosos. Levanta esse nariz, sabe? Levanta esse olhar, olha para frente. Vamos fazer algo grande. Se não seja por mim ou por você, mas que seja pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu vizinho, para que a nova geração seja melhor do que a gente. Entende? Para que o futuro seja melhor. Vamos tentar, vamos ser audaciosos, sem perder a leveza da vida. E sem perder a trilha. Sabe? Sem perder o caminho. Não precisa perder caminho, não precisa perder leveza em nada. A gente pode ser sério brincando. Então, assim, vamos seguir esse caminho. Vamos seguir esse caminho, porque eu acho que a gente deve fazer algo a mais do que para nós mesmos. Senão, a vida não faz sentido. Se for para viver só para nós mesmos, a vida não faz sentido. Então, assim, vamos ser audaciosos, sem perder a leveza da vida, sabe? Obrigado. Olha, um grande abraço para você, cara. Um abraço, viu? Um grande abraço. Você é um motivo de orgulho e nós estamos aqui confiando, acreditando no seu trabalho, no trabalho da sua equipe, em Deus, para que a gente encontre a nossa vacina. Tá bom, doutor? Deus quiser. Abração e se cuida aí também, viu? Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Você também. Se cuida. Um abraço. Obrigadão, filho. Obrigado mesmo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, brigadão mesmo. Boa noite a todos também. Que bacana, né, gente? Poxa, que orgulho. Eu quero agradecer a todos vocês por ficar conosco até esse momento. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Nós falamos com uma das figuras mais importantes, cientistas desse país, baiano de Tucano. Você vê o cara simples, humilde, mas com uma responsabilidade enorme. Ele trabalha no INCOR, na Universidade de São Paulo, e tem uma tarefa de coordenar especialistas em busca da vacina da Covid-19. Dentre outras, a mais importante é essa, mas também outras vacinas. Então, para a gente é muito importante estar falando com pessoas com o grau de conhecimento bastante elevado do nosso doutor Gustavo Cabral, e desejar, e é bom que vocês façam as orações para que a gente possa mandar mensagens positivas para que ele e a equipe possam encontrar uma solução definitiva para que a gente possa vencer essa pandemia. Tá? É baiano, é do interior, é de Tucano, é nordestino, gosta de tomar tubaína, gosta de comer um bolachão, mas é um grande especialista, um grande cientista e com reconhecimento mundial. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos que interagiram conosco. Muita gente mandando mensagens. Eu quero me pedir desculpas a vocês, porque não li muitas das mensagens, até porque eu queria ouvir um pouco mais da história e também, claro,
de como andam os estudos, os avanços com relação à vacina, através desse bate-papo com o doutor Gustavo Cabral. Tá bom, gente? A gente volta a se falar em breve. Um grande abraço e muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu!